Agora a gente entra na parte de protocolos, tá? E, claro, falar um pouquinho do sistema. Bom, quais são as regiões principais, né, para a gente estudar? Os sítios, regiões do corpo que a gente consegue fazer um exame de DO de forma a ter uma informação relevante, porque fazer exame a gente pode fazer de qualquer parte, mas quais são as regiões mais estudadas, porque de fato produzem informações relevantes? Então são essas 5, eu destaco as 4 primeiras, né? Coluna lombar, fêmur, antebraço, corpo inteiro, e também é possível fazer coluna em perfil. Aqui algumas imagens, né? No caso, coluna lombar, né? AP, ou pode ser PA. Aqui a gente tem a região de fêmur proximal, um pouquinho do quadril, tá? E aqui, por exemplo, a região de antebraço. E corpo inteiro também. Observe que nesse exame aqui, então, o objetivo nessa imagem é mostrar também parte de tecido adiposo. Então a gente consegue ver amarelo aqui o tecido adiposo dessa paciente, por conta daqueles princípios de coeficiente de atenuação que a gente discutiu no início. E aqui a coluna lombar em perfil. Sempre, sempre, sempre a gente precisa realizar a análise de pelo menos 2 sítios. O que significa isso? Comparar 2 regiões, nem que seja direita e esquerda, ou coluna lombar e fêmur, para que você tenha um valor mais exato. É só lembrar de trabalhos científicos. Quanto maior a nossa amostra, quanto maior for a amostra, mais dados a gente tem, mais pode ser representativo daquela situação, daquele cenário. Quando a gente escolhe o sítio, né, de leitura, a gente não, o médico, né, que faz a solicitação, ele leva em consideração o tipo de osso, a idade daquele paciente, o peso daquele paciente, a tecnologia, o equipamento disponível e também a finalidade do exame. Então, por exemplo, lembrar aqui que geralmente para todos os pacientes a gente consegue fazer a leitura de coluna, né, coluna lombar, quadril, fêmur proximal, colo femoral também são realizados com frequência. Alguns pacientes a gente consegue realizar a região de antebraço, né? Isso a gente consegue não. Vai realizar antebraço se não deu para fazer coluna, fêmur, quadril. Por quê? O antebraço, se o quadril ou a coluna não puderem ser medidos, né? Aí a gente parte para o antebraço. Quando que ocorreria isso? Paciente muito obeso, ou tem uma prótese que está ali comprometendo de forma significativa, uma prótese muito grande, né? E o software não tem recursos para isso, né? Para subtrair aquela imagem, que é difícil, mas enfim. E também a possibilidade de fazer a densitometria de corpo total em crianças e adolescentes. Essa caixinha chata. Eu não sei se sai da apresentação ou não, por isso não estou clicando. Enfim. Então, o corpo total vai envolver criança, adolescente, também avaliação, como eu falei para vocês no outro slide, né, da composição óssea, né? Da composição corporal. Então, tecido adiposo, parte muscular, também é possível fazer isso em alguns equipamentos de DO. Por exemplo, em atletas. Bom, então antes de fazer o exame em si, a gente precisa conhecer a interface. Aqui eu estou mostrando para vocês a interface do sistema da GE. Tá? Um sistema de 2011. O famoso Lunar, né? Da GE. E aqui os sistemas de densitometria óssea são muito equivalentes entre si. Então, se você conhece o GE, você consegue trabalhar, por exemplo, no Hologic, sem problemas. É só uma questão de adaptação, uma coisa ou outra. Aqui é a interface do sistema. Então, quando você entra no sistema, a primeira tela é essa. Aí você tem opções. Você tem lá desde F1 até F5, até F8, né, o maior aqui. Então, você tem a parte de ajuda, opções ou sair. Aqui o que de fato a gente usa mais é o F2, que é quando você vai medir, ou seja, você pode clicar e medir, ou se você tiver sem mouse, você vai direto no teclado em F2. F3 representa análise, quando você vai analisar a imagem, né, comparar, produzir o relatório para o médico. F4 é o diretório, ou seja, você tem acesso às pastas do sistema para então fazer obter informações do seu paciente, comparar, digamos que é um paciente que está retornando, ele já fez a DO no ano passado, aí você vai comparar, né, bonitinho, usar os mesmos dados, né. E o F5, que é a garantia de qualidade, controle de qualidade, que a gente fala também, isso aqui em outra aula.
tá? Então, quando a gente fala em medição, é quando a gente de fato vai fazer o exame, que é o F2. Aqui, né, abrir exame para análise. Então, depois aqui, né, a gente já está entrando na análise, por exemplo, o paciente já foi cadastrado, já é um paciente frequente, né? Então, a gente vai procurar o nome dele, a gente geralmente procura pelo sobrenome. É muito importante em densitometria a gente dar extrema atenção, grande atenção, na hora de cadastrar esse paciente no sistema. Porque se eu cadastro o paciente com o nome errado, uma letra a mais, uma letra a menos, depois eu não consigo encontrar esse paciente no sistema. E se de fato o médico quiser comparar, quiser ver o exame do ano anterior, eles não vai estar junto, a informação não vai estar cadastrada na mesma pasta. Então eu vou ter, meu paciente não vai ser encontrado os exames anteriores. E na radiologia, essa história do exame anterior, ela tem um grande valor. A gente precisa comparar os exames anteriores. E na densitometria óssea, mais ainda, porque eu quero comparar valores, quero saber se diminuiu, se aumentou a perda de massa óssea. Então, é importante cadastrar corretamente, dar bastante atenção na hora de fazer o cadastro ou procurar um paciente já cadastrado. Bom, algumas ferramentas do sistema. Lembrando que na aula da semana passada eu já disponibilizei para vocês no Moodle, né? O manual do equipamento da GE. Então lá você consegue ver tudo isso que eu estou te falando. Eu só fiz aqui um passo a passo para ficar mais fácil, tá? Então aqui as principais barras, né? Esse equipamento, esse primeiro ícone, esse primeiro desenho aqui representa o equipamento, né? Dá para ver que ele é, né? Tá representando aí o braço em C do equipamento. Então, se você clicar nele, você vai, né, digitar as informações do paciente ou selecionar um paciente que já está no banco de dados para iniciar uma nova medição. Se é um paciente novo, você vai cadastrar. Primeira vez que ele está fazendo DO ali, você vai cadastrar ele. Não, já é um paciente que já faz densitometria aqui. Então, você vai procurar ele no sistema. Essa segunda imagem aqui é uma imagem daquele gráfico que mostra a normalidade, a osteopenia, a osteoporose. Então, quando você clica, é para você selecionar um arquivo para fazer análise, para verificar as informações, né? Enfim. O diretório, né? Você vai selecionar arquivos de paciente. Então, você vai levantar um dado de um paciente já. E aqui, esse visto, né, de OK representa o controle de qualidade, ou a garantia de qualidade, quando você vai iniciar um teste. Então, essas principais ferramentas aí que aparecem em todas as telas são essas aí. E tem outras, né, que a gente consegue observar. Por exemplo, aqui, ó, esse símbolo aqui de um bonequinho e o mais, né? Isso representa inserir novo paciente, tá? Então, quando você quer inserir um paciente que não está no banco de dados, você pode ir por esse caminho. Aqui, quando você quer deletar ou excluir, né? Você pode excluir o paciente, o exame ou o arquivo de imagem, tá? Aí é importante lembrar que é possível excluir o paciente, ou até os registros dele, né? E só que tomar cuidado com isso, porque excluir... Tem aquela diferença entre deletar e excluir, mas no fim das contas o sistema entende como excluir. Quando você quer movimentar o exame, né? Você tem dois sistemas, dois exames criados com sistemas diferentes, aí você pode deslocar isso. Enfim... Esse primeiro aqui eu não falei, mas é extremamente importante, que é editar os dados do paciente, tá? Então, os dados primários, por exemplo, né? Nome, altura, enfim, tá na lista daqueles pacientes. E importante aqui, as mudanças não são salvas nos arquivos de imagens já criados para o paciente. Aí a gente tem que usar a ferramenta de edição para editar informações dos arquivos de imagens individuais. Então, quando você usa isso aqui, você vai editar as informações gerais, não de cada exame que já foi feito, tá? Então tem que estar atento a isso. Enfim, isso aqui é um guia de consulta, você pode olhar com calma. A parte de ROIs, que a gente vai falar bastante, tem como movimentar, incluir, adicionar, girar o ROI, enfim. E aqui a gente falando etapa por etapa, né? Então, quando a gente vai fazer lá a medição, a gente vai cadastrar ou localizar um paciente, como eu já falei, né? Se é um paciente novo, você cadastra. Se é um paciente que já realizou o exame, você localiza, tá? Verificar, né, esse cadastro e também verificar o que tem de informação naquele cadastro. Se é um paciente que tem fratura, se ele já estava fazendo tratamento, tá?
E aqui redobro a atenção para não gravar em cima do nome de outro paciente. Então, você puxou lá, Souza, paciente com sobrenome Souza, mas tinha lá 20 pacientes, você clicou no primeiro, não viu o primeiro nome. Poxa vida, né? Isso é um erro grave e que não pode ser cometido, porque você está perdendo informação no paciente anterior, né? Geralmente, as interfaces permitem que você selecione a região do corpo por meio desse guia aqui, totalmente intuitivo, né? Você fala, eu quero região do antebraço. Ou você pode ir aqui pelo nome mesmo, por região. Bom, aí falando do protocolo. Protocolo de coluna lombar, é o primeiro aí que eu vou falar para vocês, tá? Então aqui eu tirei do próprio manual e eu destaco a importância de se conhecer o manual do equipamento. Primeiro, pelo perfil da nossa profissão, tecnólogos em radiologia. Então, o tecnólogo em radiologia ele precisa entender as características do equipamento, não só da imagem, né? Envolve a tecnologia. E cada equipamento ele tem detalhes, ele tem requisitos que podem diferir das outras tecnologias. Isso é importante, porque às vezes o tecnólogo ele vem com aquele preconceito, né, de que ele já faz o exame, aqui mudou o equipamento, mas dá para a gente adaptar. Cuidado, procure verificar sempre o manual, ver o que se sugere no protocolo, porque isso com certeza vai facilitar você produzir o melhor exame usando da melhor forma o equipamento. Tá? Então, o manual serve para ser lido. Bom, aqui no posicionamento de coluna lombar, observe que o paciente ele deve estar extremamente alinhado com o plano da mesa, né, o PMS da mesa. Isso aí a gente sempre fala em exames gerais, né, exames radiologia convencional, enfim. E também é importante lembrar que na coluna lombar a gente precisa deixar a parte, né, a curvatura da coluna lombar estável, né, e confortável para esse paciente. Por isso a gente faz a flexão dos membros inferiores, usando um bloco de espuma, por exemplo, para elevar os membros inferiores e permitir que essa região da coluna fique bem apoiada sobre a mesa, tá? A questão dos braços, né, dos membros superiores ao longo do corpo é a recomendação desse manual, mas tem serviços que pedem para o paciente elevar os membros superiores da cabeça ou apoiar na parte superior do tórax. Só faço uma ressalva, cuidado, porque às vezes você pede para o paciente fazer isso aqui e ele vai descendo, né, e apoia as mãos, por exemplo, na região do abdômen e vai atrapalhar o exame. Muito bem. Aqui a referência é que o laser esteja cerca de 5 centímetros abaixo das cristas ilíacas. Não sei onde eu vi base aqui, mas enfim. Então aqui a gente localiza as cristas ilíacas e colocar o laser aí. Na verdade, a gente está colocando a nível de L5, no meio da L5. Mas claro, como você não vai ver L5 no seu paciente no primeiro momento, você vai se guiar pelos pontos anatômicos, né? Então, pontos que são facilmente palpáveis, como crista ilíaca, espinha ilíaca superior, são os pontos de referência. Se você achar crista ilíaca, você pode colocar cerca de 5 centímetros abaixo o laser, que você vai estar colocando na região central, né? Que você vai estar colocando a nível da L5, no meio da L5, e aí, por exemplo, para fazer a leitura, né, você vai começar de baixo para cima, né? Que é o que vai ocorrer. Então, o laser vai estar aqui nesse ponto, que indica o início do exame, e aí, conforme você vai acompanhando lá no monitor da densitometria óssea, você vai ver aparecendo todos os corpos das vértebras lombares, até que você visualize a vértebra de transição, que é a T12, e para ter certeza que é a T12, você vai ver os arcos costais flutuantes. Aí você tem certeza que ali é a T12, então acabou o seu exame de coluna lombar. Aqui um exemplo bom, né? Estou mostrando aqui parte das cristas ilíacas. É importante que elas estejam, né, niveladas, porque isso indica que o seu paciente foi bem posicionado. Aqui a gente observa que não está bem, mas é a imagem do manual, eu fiz questão de usá-la. E aqui a gente consegue observar o final, a transição, a T12, a vértebra lombar 12, e o arco costal, né, os arcos costais flutuantes. Ou seja, é a prova de que essa é a T12, tá? Cuidado, porque às vezes você começa a ver a pontinha aqui do arco costal flutuante, e aí você já fala, não vou ver mais. Não, é importante que você veja esse arco costal flutuante surgindo da vértebra T12, né? Então aqui a gente vai ter L1, L2, L3, L4, e aqui L5, observe a metade da L5, conforme está aqui nessa imagem lateral. Então essa é a imagem que vai aparecer no seu relatório, o relatório que o médico vai analisar,
provando de que você fez um posicionamento ali atendendo os critérios. De L1 a L4, L5 acaba não sendo lida, elas são a referência, e mostrando também o final aí da lombar, da região lombar, por meio da T12 e as suas costelas flutuantes. E aqui o posicionamento, né? Tem bastante pano aqui, tem observar que na maioria dos casos a gente acaba colocando o paciente com a roupa simples, né, sem artefatos, né, mesmo princípio lá da radiografia. E aqui o posicionamento, tá? Aqui essas imagens, observe que é do equipamento Logic. Esse CI aqui, cristas ilíacas, tá? Bom, uma vez que a gente fez o posicionamento correto, começou a disparar, posicionou o laser corretamente, deu início ao exame, então o equipamento vai se deslocando, né? E a imagem vai surgindo na tela do teu computador, você vai observar que quando chegar aqui nessa transição de T12, observar os arcos costais flutuantes saindo da T12, você pode suspender teu exame, finalizar a exposição. Então significa que você já obteve as imagens para você então permitir análise dos dados, ou seja, determinar a densidade mineral óssea, fazer o gráfico, fazer a tabela. Então, na hora de analisar, a coluna precisa estar centralizada e alinhada. Lembrando que se você posicionou corretamente o seu paciente e a coluna dele aparece com, né, a curvatura lateral exagerada, escoliose, por exemplo, é indicativo de que, se você está certo que você posicionou corretamente o paciente, é indicativo de uma condição patológica dele, tá? Mas para o médico ter essa certeza de que aquilo, né, não foi um erro de posicionamento, você precisa estar certo disso. Claro que ele não vai fazer o diagnóstico de escoliose usando unicamente densitometria óssea, né? Ele usa radiografias, enfim. Ver topo das cristas ilíacas, então é importante ver, né, para saber exatamente onde está posicionado o início, nesse caso do exame, né? Ver costelas ou arcos costais flutuantes, né, 1/3 e 1/3 da T12. Ou seja, você conseguir ver a T12 e ver aí os arcos saindo dela, né, para não ter erro, ter certeza de que saíram dela. E fazer a leitura de no mínimo 2 vértebras. Então, às vezes o paciente tem artefatos, né, a vértebra já está com, né, achatamento vertebral, do corpo vertebral. Então, pelo menos 2 vértebras precisam ter condições de leitura, senão você vai ter que fazer outro exame, outra região. Selecionar os ROIs. Em densitometria óssea, o ROI é a região de interesse, tá? Essa região de interesse ela é representada por essas linhas. Sei lá se é um azul turquesa ou se é um verde piscina, mas essa coloração que a gente observa aqui, né? Essas linhas, elas representam a região de interesse. Então, nós temos várias regiões de interesse. E a gente pode movimentar essas regiões de interesse. A região de interesse é a região onde a densidade está sendo lida, densidade mineral óssea. Então, é muito importante que os ROIs estejam bem posicionados. As ROIs, né, as regiões de interesse. E principalmente no caso desse tipo de exame, a gente às vezes precisa fazer um alinhamento. Então, observe essas caixinhas laterais aqui, elas servem exatamente para a gente mexer nos ROIs, adicionar, excluir, dar uma ajustada nele, aqui girar e assim por diante. Rotular, né, colocar etiquetas, né, colocar nomes, ou ocultar. Então, esses ROIs aqui você vai clicar com o mouse e alinhar ele. Se, por exemplo, tá vendo que aqui o ROI, essa linha, ela precisa ficar bem na região do disco intervertebral. Bem no meio, porque ela permite a leitura da vértebra, né? Tanto na parte superior quanto a vértebra inferior. Então, às vezes, a gente tem que alinhar, porque às vezes tem uma inclinação natural dessa coluna. E aqui eu falo os movimentos que permitem, né? Que a gente consegue fazer com ROI. Girar, movimentar, incluir, excluir, enfim. Aí, sobre exclusão de vértebras, né? Apenas uma ou até 2 vértebras que estejam afetadas, né, por alterações anatômicas, né? Às vezes até por questão cirúrgica, enfim, processos degenerativos ou artefatos, né? Então, a gente vai excluir. Mas lembrando que a gente precisa manter no mínimo 2 vértebras de leitura. Então, se a gente considerar que a gente está lendo L1, L2, L3 e L4, eu tenho que ter no mínimo 2 pontos de leitura. 2 vértebras é necessário que sejam lidas. Então, eu posso ter exclusão de no máximo 2 outras vértebras. Posso excluir 2 e usar 2. Desculpe. Se excluirmos 3 vértebras, só vai sobrar uma para leitura e aí já não atende o protocolo internacional.
Então a gente vai ter que fazer uma leitura, uma densometria de outra região do corpo, fêmur, antebraço, quadril, certo? E aqui mostrando o enquadramento certo aí dos róis, tá? Também dá pra gente mexer em blocos nele. Aqui o exemplo de quando a coluna lombar, quando esses róis não estão alinhados naturalmente corretamente, né? Então aqui a gente observa que manualmente a gente teve que fazer o ajuste, por exemplo, desse aqui, ó, como esse rói está inclinado. Mas também por conta da própria vértebra, né? Então, e às vezes é difícil de ver exatamente onde está o disco intervertebral, né? Nessa imagem aqui, simplesmente, né? Então, quando está difícil de visualizar, a gente pode ir nessa lupinha aqui. Eu não sei se ela aparece nessa. Deixa eu ver onde ela está. Aqui, ó. Essa parte aqui, imagem. Essa lupa. Tá vendo que ela dá ideia de contraste, preto e branco? Então, quando a gente clica nela, a gente consegue mexer no brilho ou no contraste, tá? E aí a gente consegue deixar a imagem assim, ó. Preto bem preto e o branco bem branco. Isso é interessante porque permite que a gente diferencie claramente onde está ali o espaço intervertebral e ajuda a gente a colocar o ROI de forma correta. Então, uma ferramenta a mais, um recurso aí que a gente pode usar, uma carta na manga. Aqui, de novo, sobre exclusão de vértebras. Devem ser excluídas apenas uma ou duas vértebras, como eu já mencionei, né? Porque não é possível fazer o diagnóstico considerando apenas uma vértebra, né? Eu preciso comparar aquela região. Então, aqui a gente observa o exame, a gente consegue ver final aí de T12 com os arcos flutuantes, costais flutuantes, topo das cristas ilíacas, ou seja, o posicionamento foi feito de forma correta. Aqui a gente tem um gráfico que foi gerado com base nesse posicionamento e também a tabela mostrando os valores de densidade mineral óssea, T-score, Z-score. Aqui ainda falando sobre essa imagem, a gente consegue ver como que esse paciente está em relação à média, né, padrão aí. Então a gente consegue observar que para a população ele está dentro aí do esperado, né, ele tem um pouco menos de 40 anos, ele está dentro da faixa de tendência esperada aí para a faixa etária dele. E dentro da normalidade, está dentro desse verde aqui de fundo bem maior. Bom, aqui a gente observa uma outra ferramenta interessante, tá? Então, a gente tem a opção também de escova. O que é essa escova? Ela vai permitir que a gente selecione o que a gente quer visualizar, se é a parte óssea, se é a parte de tecido, ar, artefato, enfim. Então, a gente consegue, por exemplo, aqui foi marcado só visualizar o que é osso. Então, a parte óssea, ela fica destacada aqui em verde. Olha que interessante. Tá? Então, dentro da área de leitura, né? Isso é uma ferramenta interessante também. E também é chamada de ferramenta de pontos. Eu só não vi onde está. Eu possivelmente devo ter cortado. Geralmente aparece lá a opção pontos. Naquele manual, trechos do manual que eu coloquei, tem. Então, a ferramenta de pontos, né, ela permite o limite de contorno de estruturas ósseas, por exemplo, né? Qual o objetivo dela? Informar o que está sendo incluído na leitura, né, no ROI, tá? Geralmente é o que está dentro da linha amarela ou nessa imagem aqui dentro dessa linha verde, bem fininha, tá? E também é muito útil na hora de corrigir áreas de leitura, né? Às vezes uma coisa ficou distorcida, a gente vai lá e corrige, né, manualmente aí. Mostrando pontos ósseos, pontos neutros, ou seja, pontos que não serão lidos, e pontos de tecidos mole. O próprio sistema reconhece usando aquela ferramenta de coeficiente de atenuação linear. E consegue perceber quem atenuou mais radiação X, e aí por isso ele consegue dizer se é osso ou se não é. Uma outra ferramenta importante é para artefatos, tá? Então, às vezes eu preciso remover um artefato, aquela vértebra, ela tem um artefato, sei lá, foi feito um procedimento cirúrgico, se colocou, sei lá, cimento cirúrgico, ou prótese, enfim, e aquilo ali tá aparecendo na imagem, eu não quero ler aquele, por exemplo, aquele parafuso cirúrgico, ele tá ali, mas eu não quero ler a densidade dele. Porque se eu fizer a leitura daquela densidade, vai dizer que meu paciente tem uma densidade muito em cima, quando na verdade é por conta daquele parafuso, né? Aquela ferramenta. Eu não lembro agora o nome que a gente dá para isso. Mas enfim, essa estrutura que foi colocada aí, essa prótese metálica que foi colocada no paciente.
Então dá para a gente fazer o contorno também pintando, né? Usando essas ferramentas aí de pontos. Aqui, agora apareceu pontos, tá? Então dá para a gente em pontos colocar lá artefato. Certo? Aqui mostrando, né, tudo que está dentro da linha amarela é o que está sendo lido, né, o que de fato está sendo considerado, e claro, o que está sendo usado para medir densidade mineral óssea é o que está dentro do ROI e dentro da linha amarela do ROI. E aqui a gente vê com mais clareza, né, a densidade mineral óssea, que é grama por centímetro quadrado, então dado aqui em valores brutos, tá? Então, por exemplo, 1,30 gramas para cada centímetro quadrado, né? Então, é um valor de referência. E aqui o T-score, esse YA representa jovem adulto em inglês, né? Então o T-score aí, lembra lá de -1, aqui tem de -2,5, né, para baixo, aí representa um quadro de osteoporose. Então quando a gente fala do T-score, a gente está olhando esse eixo vertical aqui do lado oposto. Quando a gente fala de densidade mineral, a gente também está vendo um eixo vertical, só que do lado esquerdo, né, à esquerda de quem está olhando de frente. E o eixo horizontal, a gente observa a idade do paciente, tá? Então, tudo isso aqui para você ter uma estimativa. Então, o gráfico, ele vai te mostrar claramente onde está o paciente, em termos, né, da população geral, aqui no caso, levando em consideração o T-score. Mas se eu quiser analisar de forma mais detalhada, eu vou olhar a tabela aqui na parte inferior, que mostra para cada região, cada vértebra, né? E até a transição, ó, por exemplo, aqui a média entre duas vértebras, né, o valor bonitinho, tanto de densidade mineral óssea, quanto de T-score, comparando ele com o jovem adulto, ou o Z-score, comparando ele com alguém da mesma faixa etária, mesma etnia.